Hoje nos dedicaremos a uma breve biografia do pai da psicanálise, até a data da apresentação de suas teorias para a comunidade científica. Seja bem-vindo! Médico austríaco, Freud nasceu em 6 de maio de 1856 em Freiberg, na Morávia, antigo Império Austro-Húngaro, atual Pribor, na República Tcheca. Judeu num ambiente anti-judeu, era o filho mais velho do casamento do comerciante de lã Jacob Freud com Amalia Freud. Seu pai casou-se pela primeira vez aos 17 anos e aos 40, após ficar viúvo, casou-se com sua mãe, de apenas 20 anos, idade igual a um dos meios-irmãos de Freud. Pai e mãe, os irmãos do primeiro casamento e Freud viviam todos juntos numa pequena casa, ou seja, os irmãos que tinham mais ou menos a idade de sua mãe, seu pai que tinha mais ou menos a idade para ser seu avô, e Freud que parecia ser filho dos irmãos com a sua mãe. Existem autores que dizem que não por acaso Freud descreveu sobre os desejos incestuosos das pessoas no seu complexo de Édipo, referindo-se provavelmente à sua própria biografia. Também se fala muito da afeição que a mãe tinha por ele e do fato de que a senhora Amalia ser, na sua época, uma gatinha. Nós o que estamos fazendo é qualificando as influências familiares atípicas do nosso personagem para entendermos a facilidade com que ele pôde chegar numa teoria da sexualidade de um inconsciente com conteúdos reprimidos. Uma coisa muito interessante na biografia dele é que ele casou-se aos 30 anos com Martha Bernardi e viveu com ela toda a sua vida, sendo essa a melhor resposta para os preconceituosos que o chamavam de pervertido. Voltando, quando tinha 3 anos, sua família mudou-se para Leipzig e um ano depois para Viena. O pai de Freud tentava se firmar comercialmente, mas a família sempre passou por dificuldades. Aliás, quando Freud parecia estar já velho, com alguma tranquilidade financeira, aconteceu que veio o nazismo e o levou à condição de exilado na Inglaterra. Apesar das dificuldades, os Freuds continuavam multiplicando-se. Nos anos que se seguiram, Amalia teve mais 6 filhos, destinados, em sua maioria, infelizmente, a morrerem quando idosos nos campos de concentração nazista da Viena invadida. Freud escapou por sua notoriedade científica. Sigmund era o queridinho da família. Dizem que no lar ele era considerado aquele que sempre estava certo em detrimento dos outros irmãos. Afinal, ele sempre foi um excelente aluno da sua escola judaica. Ao cursar medicina em Viena, tem uma passagem como estudioso de enguias e logo encontra, finalmente, a fisiologia. Em 1882, ficou noivo de Martha Bernardi, abandonando a carreira de investigador e dedicando-se à neurologia clínica, como médico no Hospital Geral de Viena. Ele escolheu essa especialização porque, ao que parece, faltavam médicos e Freud estava necessitando firmar-se financeiramente. Em 1884, ele publicou seu primeiro trabalho sobre a cocaína. Uma coisa curiosa em sua personalidade é que ele, de verdade, possuía um interesse desde muito cedo em ser famoso através de uma contribuição para o conhecimento científico. E os seus estudos sobre a cocaína lhe pareciam a porta aberta mais próxima para conseguir esse êxito. Fez experiências consigo mesmo, receitou a pacientes, a colegas, e ele desconhecia o potencial da substância em causar dependência. Em 1885, ele fez uma famosa viagem a Paris para estudar com o igualmente famoso Jean-Martin Charcot, neurologista de Salpêtrier, que havia feito um grande avanço de comprovar que os sintomas aparentemente neurológicos observados na histeria, como paralisias, anestesias, eram de fato de etiologia psicológica e podiam ser tratados com hipnose. Em 1886, correndo atrás de dinheiro, abriu seu consultório particular de neurologia, disposto a praticar a hipnose nos casos de histeria, conforme ele aprendera com Charcot. Em setembro do mesmo ano, ele casa-se com Martha Bernardi. Enquanto que, a esse tempo, seu colega Breuer lhe passava os bizus do mais famoso caso clínico da história da psicanálise, o Diana O. O que acontecia é que a hipnose não estava dando conta do recado, por diversos motivos, entre os quais havia gente que se recusava a ser hipnotizado, ou mesmo que tentasse, jamais conseguia.
E Breuer lhe explicou que com Ana, que era uma asteca bem comprometida, seus sintomas frequentemente desapareciam quando ela falava sobre o sentimento que estava na origem deles. Ora, para que perder tempo balançando um reloginho nos olhos das pessoas, se eu posso fazer simplesmente com que elas falem? Esse método ficou conhecido como associação livre e foi realmente o começo de toda a psicanálise. Porque quando os pacientes começaram a falar da origem dos seus sintomas, vocês não têm ideia das barbaridades que saíram. Era sexo para todo lado, incesto, fantasias, muita libido. Sabe como é? Na sociedade puritana da época, esse pessoal era, na verdade, tarados dos tipos comuns hoje em dia, mas que adoeciam no século XIX por se reprimirem de todas as maneiras. Teve o caso de uma paciente que até atacou Freud no consultório, lhe roubando um beijo. Quem agora pode culpar a Freud por deduzir que o sexo estava na base de todas as manifestações neuróticas? Em 1895, ele publica, junto com Breuer, os estudos sobre a histeria, apresentando 5 casos clínicos, entre eles o de Ana O. E depois da morte do seu pai, em 1896, ele passa sistematicamente a analisar seus sonhos. Foi quando ele notou o apetite sexual que ele teve por sua mãe e o ódio mortal nutrido na sua infância pelo seu pai. E, generalizando, criou a teoria do complexo de Édipo. Em 1897, depois de notar que praticamente todos os seus pacientes neuróticos relatavam como origem dos seus sintomas um tipo de trauma sexual acontecido na infância, muitas vezes de natureza incestuosa, ele passou a concluir que possivelmente a maioria desses relatos não deveriam ser verdadeiros, e sim fantasias. Assim, ele faz a célebre renúncia da teoria da chamada sedução. Ele escreveu a um colega numa carta sobre uma paciente que trazia frequentemente esses relatos. Não acredito mais na minha neurótica. Finalmente, em 1900, Freud escreve o livro A Interpretação dos Sonhos, onde sugeria haver encontrado o caminho para o inconsciente através das representações oníricas, suas e de seus pacientes. Estava inaugurado o movimento psicanalítico na história da psicologia moderna. Nos vemos na outra sexta, quando iniciamos uma série em 4 vídeos sobre os fundamentos de cada abordagem psicológica, vistos em separados. Até lá!